Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta Amanheceu a música da minha vida. E o brilho do sol da manhã. Olha, se eu pudesse passar uma borracha por cima do meu passado, era exatamente isso que eu faria. Não que eu me envergonhe do que eu fiz, até porque fiz, está feito, não tenho como voltar atrás. Mas se eu soubesse as consequências das minhas atitudes no passado, coisa de 6 anos atrás, eu trabalhava na noite, era garota de programa. Não era o que eu queria para a minha vida quando eu cheguei do interior, juro que não era. Mas olha, sem querer usar isso como pretexto, foi o único modo que encontrei para juntar dinheiro e pagar uma boa faculdade, que era o que eu queria. E quer saber? Lá no fundo, embora eu sinta essa vontade de esquecer tudo o que eu fiz, até porque trouxe consequências terríveis para o meu presente, de uma certa forma, eu até me justifico. Até porque se não tivesse trabalhado na noite, não teria conseguido me formar. Sem contar que também não teria encontrado o grande amor da minha vida. Porque foi na faculdade que eu conheci o Robson. Eu fazia enfermagem e ele veterinário. Foi ele que, mesmo sem saber, me fez repensar minha vida. Perceber que eu estava trilhando por um caminho que não era bom para mim. Foi por ele que eu decidi largar a prostituição. Estava no último ano da faculdade quando decidi dar um basta. Naquela época, tinha um cara, um homem que me bancava, vamos dizer assim. É claro que eu tinha outros clientes lá na boate, mas era o Sérgio que me sustentava, por assim dizer. O Sérgio era dono de um bar ali na vila. E praticamente todas as noites, depois que fechava o bar, ele dava um pulinho até a boate só para me ver. Ele morava na parte de cima da construção onde tinha o bar. E como havia outras peças, acabou alugando uma parte da casa para mim. A gente não morava exatamente juntos, porque a casa tinha divisório, como se fossem 2 apartamentos. Ele morava de um lado e eu morava do outro. Ele me alugava aquela parte. Quer dizer, alugava é só o modo de dizer, porque ele não me cobrava em dinheiro. Na verdade, ele me cobrava em sexo. Para ser bem clara. Quase sempre, eu ia embora com ele no final da noite, ele fechava o bar, passava na boate, e eu ia de carona com ele até a casa onde ele morava e na qual eu também passei a morar. Além disso, o Sérgio também me dava dinheiro de tempos em tempos. Por isso é que eu disse há pouco que, de certo modo, ele me bancava. Nessa época, eu já fazia faculdade. E também foi nesse período que eu conheci e me apaixonei perdidamente pelo Robson. Ele também se encantou comigo desde o primeiro instante, até que depois de alguns encontros, nós começamos a namorar. É claro que ele não sabia de nada da minha vida, nunca desconfiou, ou do contrário, provavelmente nem teria se tornado meu namorado. Foi por ele que decidi mudar de vida, apaixonada do jeito que estava, e sabendo que ele também gostava de mim, decidi jogar tudo pro alto. Depois disso, de abandonar a vida, e mais do que abandonar a vida, sair da casa onde morava, a casa do Sérgio, que ficava em cima do bar, nunca mais o vi pela frente. É como eu disse, tudo o que eu mais queria na vida era esquecer aquela vida de perdição que levava. Meu amor mudou completamente a minha cabeça, a minha visão de mundo. E tudo que pudesse me atrapalhar de ficar para sempre
com o homem que eu amava, eu tiraria do caminho sem pestanejar. Ao lado desse homem me tornei outra mulher. Eu nunca tinha sido tão feliz na minha vida. Para resumir, me formei em enfermagem no final daquele mesmo ano, enquanto meu namorado também se formava em veterinária, um ano depois. Nessas alturas, nós dois já estávamos até trabalhando nas nossas áreas. Com o tempo, o nosso namoro evoluiu para o noivado, até que finalmente, tempos depois, ele me pediu em casamento. Olha, foi o dia mais feliz de toda a minha vida. Eu nem acreditava que depois de tudo que tinha passado, estava realmente me casando com aquele homem que para mim desde o primeiro instante representou a verdadeira felicidade. Eu acho que não há coisa que valha mais do que o amor, nem dinheiro. Falo como uma pessoa que já vendeu até o corpo por dinheiro, mas não há nada como estar apaixonada. Depois do casamento, fomos morar num pequeno apartamento que meu marido já tinha antes da gente se conhecer. Tinha sido presente dos seus pais. Ali vivemos momentos inesquecíveis, de felicidade suprema. Uma felicidade que eu não conhecia ainda. O apartamento em que a gente morava ficava num conjunto. E a felicidade que eu estava vivendo, eu tinha certeza de que não teria fim. Mas quis o destino que um dia, eu chegando do serviço, dei de cara com um homem que eu conhecia e que tinha abandonado sem dizer uma palavra. Eu nem acreditei quando o vi diante de mim. Mas não havia dúvida, era ele. Era o Sérgio, o dono do bar, o dono da casa onde eu morava, aquele que me bancava na época em que eu era garota de programa, aquele de cuja casa eu saí sem dizer uma palavra. Tremi dos pés à cabeça. Ele também arregalou o olho no mesmo instante e ficou olhando para mim como se estivesse vendo um fantasma. Eu tinha saído da sua casa sem lhe dar nenhuma explicação. Simplesmente juntei a minha trouxa de roupa e sumi sem sequer dizer adeus. Olha, eu esperava encontrar qualquer um ali naquele conjunto. Até mesmo um outro cliente dos tempos em que trabalhava na noite, menos o Sérgio. Meu Deus, era muito azar. Ele ficou olhando para mim sem acreditar. Cleusa? Não acredito que é você. Meu Deus, por onde você andou esse tempo todo, mulher? Aliás, por que você foi embora de casa daquele jeito? Apavorada, eu ainda tentei desconversar. Não conseguia nem abrir a boca. Eu tremia dos pés à cabeça de tão nervosa que estava. Deus do céu! Era muito azar. Justamente ele. Eu agora morando ali naquele conjunto onde ninguém sabia do meu passado, um passado que eu já tinha deixado para trás há muito tempo. Eu já tinha até esquecido de uma certa forma. Agora era uma mulher casada, honrada, ganhava meu dinheiro decentemente. Tentei fazer de conta que não o conhecia. Fui abrindo passagem, tentando seguir o meu caminho, mas ele ficou me cercando, me fazendo um monte de pergunta. Enquanto não fomos até um lugar meio afastado para conversar, ele não sossegou. Quando lhe expliquei que tinha largado a vida há muito tempo, que tinha até me casado, ele não acreditou. Não. Fala sério. Você casada, Cleusa? Não acredito. Eu então mostrei a aliança. Só que mesmo assim ele não se convenceu. Duvido.
E essa roupa branca aí? Não me diga que você está trabalhando em algum hospital. Tô, Sérgio, eu sou enfermeira. Enfermeira? Virou enfermeira? Mesmo? Ou você está vestido assim só para satisfazer o fetiche de algum cliente? Pode falar. Aliás, a gente bem que podia marcar um esqueminha, né? O que você acha? Tava morrendo de saudade de você, sua bandida. Você vai embora da minha casa, não me fala nada, não diz para onde, não deixa telefone, não deixa endereço. Olha, foi a muito custo que eu consegui me livrar dele. O pior é que ele contou que tinha um parente morando ali naquele conjunto. Estava justamente fazendo uma visita para esse parente. Quando me encontrou, ele saindo, eu entrando no conjunto, meu Deus do céu. Eu não acreditei, só podia ser um pesadelo. Era muito azar, era muita falta de sorte. Eu podia encontrar qualquer pessoa, mesmo, repito, que fosse outro cliente, mas ele não. Tanto lugar para esse homem ter um parente morando, e tinha de ser justamente ali, no conjunto onde eu morava com o meu marido. Imagine o estado em que eu fiquei só de imaginar que o Robson pudesse descobrir tudo, o tipo de vida que eu levava quando a gente se conheceu. Ele com certeza não iria me perdoar. Provavelmente me pediria até a separação. A verdade é que passei a viver os meus dias no mais terrível tormento dali para diante. Eu tinha medo até de botar o nariz para fora da janela, só para se ter uma ideia. Com medo de dar de cara com aquele homem outra vez. Cheguei até a tentar convencer meu marido a vender o apartamento. Por que a gente não anuncia no jornal? De repente a gente vende e compra um apartamento maior. Esse aqui é tão pequeno, você não acha? Olha, ninguém faz ideia do meu pavor, do pânico que eu sentia de encontrar aquele Sérgio de novo ali nas dependências do conjunto. Quando, meu Deus, eu podia imaginar que fosse me deparar justamente com aquele homem. Era como dar de cara com o meu passado. O pior é que voltamos a nos encontrar outras vezes ali, até porque depois que soube que eu morava naquele conjunto, ele sempre dava um jeito de aparecer. Segundo ele, durante todo aquele tempo, não tinha conseguido me tirar da cabeça. E agora que tinha me reencontrado, queria matar a saudade de qualquer maneira. E não adiantava eu dizer que era casado, que tinha largado aquela vida, que tinha me tornado uma mulher direita na cabeça dele. Eu lhe devia, e ele se achava no direito de cobrar. O porteiro já tinha até presenciado algumas discussões nossas ali. Já andava até me olhando de um jeito esquisito. Olha só, eu sei o medo que eu sentia de que aquele porteiro contasse tudo para o meu marido. Um dia na portaria foi inevitável. Eu tentando me livrar do Sérgio e ele me segurando pelo braço. Começamos a discutir. Provavelmente o porteiro deve ter visto a cena, até porque estávamos batendo boca, e deve ter avisado meu marido pelo interfone. Só isso para explicar, porque em questão de minutos o Robson estava ali diante de nós. O que está acontecendo aqui, hein, Cleusa? Quem é esse cara? Antes que eu abrisse a minha boca, o Sérgio se antecipou. Ô, meu chapá, não te mete não, que a bronca não é contigo, viu? Como é que é? A Cleusa é minha mulher, ô sujeito. Com quem que você pensa que está falando, hein? Nisso, o Sérgio olhou para mim e fez aquela cara de pouco caso, como se estivesse com vontade de rir. O quê? Quer dizer, então, que foi com isso aí que você se casou, Cleusa? Não tinha coisa melhor, não? Meu marido, sem saber o que estava acontecendo, ficou nervoso. E nem podia ser diferente.
Olha, você veja lá como fala com a minha mulher, ô cara. Você nem me conhece, bicho. Mas respeito, por favor, viu? Foi com o coração pulando dentro do peito que eu pedi, quase supliquei. Sérgio, pelo amor de Deus, vá embora. Ele, no entanto, não se dava por achado. Embora? Embora por quê, meu anjo? Não vai me dizer que tá com medo aí que eu conte tudo pro teu maridinho. Meu marido virou para mim na mesma hora, como que querendo saber a que estava se referindo aquele homem, que ele, aliás, nem conhecia. Do que esse cara tá falando, hein, Cleusa? De nada, Robson. Vamos embora, vamos para casa, vem. Falei aquilo, peguei meu marido pela mão e tentei arrastá-lo, mas ele fincou o pé. Não, peraí, como assim vai embora? Agora eu quero saber. O que você tá falando afinal, cara? Do que a minha mulher tem medo? E foi então que o pior dos meus pesadelos se tornou realidade. Cheguei a me encolher por dentro quando escutei aquele homem falando aquelas palavras, como se estivesse com raiva de mim, como se estivesse até querendo se vingar por eu tê-lo abandonado sem sequer dizer adeus. O que, Cleusa? Você não contou pro teu maridinho o que... Não acredita. Ô, cidadão, pelo jeito, pelo que eu tô entendendo aqui, você não tá sabendo de nada. Tua mulher, cara, tua mulher trabalhava na zona quando a gente se conheceu, você entendeu? Ele falou aquilo e riu. E ainda depois acrescentou: era eu que bancava essa piranha aí. Tá entendendo, camarada? Dei dinheiro pra ela, dei casa, dei comida, dei bebida, dei cigarro, dei tudo. E a ingrata sumiu, sem nem me dar satisfação. Mas por quê? Não vai me dizer que você não sabia de tudo isso. Onde que você encontrou essa mulher? Não vai me dizer que você tirou ela do convento. De repente ela te contou uma historinha aí, né? Não, já sei o que aconteceu. Você encontrou ela um dia que ela estava fazendo visita para algum clientezinho dela, né? Vestida de enfermeira, e aí você acreditou que ela fosse enfermeira. Foi isso? Você é muito trouxa, cara. Tua mulher era uma piranha. Aliás, era não, né, meu? Porque quem é rei sempre vai ser majestade, ou não é? Foi o pior momento da minha vida. Não tanto pelas coisas que aquele desgraçado falou a meu respeito, até porque era tudo verdade mesmo, mas pelo modo como meu marido olhou para mim. Aquele infeliz dizendo aquelas coisas todas e o Robson não conseguia nem responder, de tão estupefato, de tão confuso que ficou. Ele deve ter ficado tão chocado que não teve reação nenhuma. Eu até esperei que ele fosse me defender, que partisse para cima daquele desgraçado, mas ele ficou só me olhando com aquela expressão de choque. Até que de repente ele perguntou: é verdade tudo o que esse cara falou, Cleusa? Não consegui nem responder. Só abaixei os olhos e comecei a chorar. A reação do meu marido me surpreendeu. Diante do meu silêncio, até porque quem cala consente, em vez de brigar, me xingar, me agredir, cobrar uma explicação, ele simplesmente passou pelo portão do conjunto e saiu andando pela rua. Eu ainda fiquei ali parada durante algum tempo, sem saber o que fazer antes de voltar lá para o nosso apartamento ou ir atrás dele. Só eu sei as coisas que passaram pela minha cabeça. Cheguei a acreditar que fosse o fim do meu casamento. Tudo por culpa daquele traste.
Ele não tinha nada que abrir a boca para o meu marido estragar a minha vida, até porque, meu Deus do céu, tudo fazia parte do passado. Eu não era mais nada daquilo que aquele verme falou. Tinha sido no passado, mas eu agora era uma mulher direita. Meu marido só voltou para casa horas depois. Eu ainda estava ali no sofá, me debulhando em lágrimas, pensando no que seria da minha vida dali para diante, quando escutei o barulhinho da chave na porta. Ele entrou, fechou a porta e ficou parado diante de mim. Sua expressão era de dar pena. Ele ficou olhando um tempo para mim com aquele semblante triste, amargurado, ainda com vestígios de lágrimas no rosto. Provavelmente tinha chorado, até que, para minha surpresa, em vez de falar qualquer coisa ou então me agredir, se ajoelhou diante de mim ali no sofá e me abraçou. Eu pensando que ele fosse me botar contra a parede, me cobrar, me ofender, quem sabe até me dar uma surra ou me colocar para fora daquela casa. Só que não. A atitude que ele teve foi bem outra. Se ajoelhou assim no chão, diante de mim, e chorando me abraçou. E foi um abraço tão apertado, tão sentido, que eu não soube nem o que dizer. Dali a pouco ele afastou o rosto do meu peito, me encarou e falou: Cleusa, você não precisa me explicar nada. Não quero saber. O que passou, passou. Para mim, não importa o que você era, não importa o que você fez. O que importa para mim é a mulher que você é hoje. Te amo mais do que tudo na vida. E então, chorando feito duas crianças abraçadas um no outro, lá as lágrimas começaram a rolar outra vez. Quando pensei que estava tudo perdido, que ele fosse me deixar, me escorraçar daquele apartamento, ele me surpreendeu. Chegou, me abraçou e falou que eu não precisava explicar nada, que ele não queria saber de nada do meu passado, que o que importava para ele era a mulher que eu tinha me tornado. Se eu tinha ou não tinha sido garota de programa, isso para ele já não tinha a menor importância. Um santo. Isso é o que esse homem é. O melhor homem do mundo. Só que, infelizmente, nem tudo são flores. O fato é que, mesmo depois de tudo, nossa vida não foi mais um mar de rosas depois daquele dia. Para evitar outros aborrecimentos, por vontade dele, a gente acabou se mudando daquele conjunto, apesar de ele não ter conseguido vender o apartamento até agora. Não vendeu, mas acabou alugando para um casal. Apesar de ter me perdoado, de não ter me cobrado nenhuma explicação, sinto que meu marido não é mais o mesmo. Ele sofre. Mesmo dizendo que não, ele sofre. Às vezes, eu pego olhando para mim com uma certa amargura no olhar. E até mais do que isso, uma ponta de ressentimento. Ele não fala nada, mas sinto que guarda tudo para si. Às vezes, quando a gente discute por alguma bobagem, eu tenho muitas vezes a impressão de que a vontade que ele tem é de me atirar na cara tudo o que está enroscado na sua garganta. Eu tenho tanto medo que um dia toda essa história acabe nos afastando de uma vez por todas. Porque apesar de ter me perdoado, eu sinto que ele não está em paz. Ele não está conseguindo superar. Sempre fica aquele clima estranho no ar. Nossa intimidade nunca foi mais a mesma.
Eu sinto que ele não consegue mais ser natural quando me abraça, quando me beija, quando faz amor comigo. Não é mais a mesma coisa. Não é. Tenho feito de tudo para provar que sou a mulher mais virtuosa desse mundo, que ele pode confiar em mim de olhos fechados, que eu jamais serei capaz de fazer nada que o magoe. Mas a impressão que tenho é de que não estou conseguindo. Ele não consegue superar. Sinto que alguma coisa se quebrou. Talvez o encanto. Só peço a Deus. É só isso que espero. Que de alguma forma consiga, talvez com a ajuda do tempo, devolver as nossas vidas do jeitinho que eram. Aquelas vidas que tínhamos antes daquele desgraçado ressurgir do passado, do meio do inferno, e desenterrar todas as coisas erradas que fiz e nos atolar nesta lama de ressentimento. Ele me perdoou e sei que foi de coração, mas eu olho para o meu marido e vejo que ele se tornou outro homem. Há ressentimento no seu olhar, há tristeza no seu olhar. E eu queria tanto encontrar um jeito de devolver a ele aquele semblante alegre. Ele que sempre foi uma pessoa tão feliz, tão de bem com a vida. Repito o que disse lá no começo dessa carta. De certa forma, me justifico pelo que fiz, porque precisei. Não era meu sonho. Só que ao mesmo tempo, hoje eu posso dizer que me arrependo. Preferia nem ter conhecido meu marido. Seria melhor do que vê-lo triste, amargurado, ressentido comigo, apesar de saber que ele me ama e que eu também o amo mais do que tudo nessa vida.